bonita. Uai, tem que dar uma arrumadinha, né? Olha. Durante a semana não tem jeito de fazer isso, não. Durante a semana chega um caco, né? Porque chega do hospital toda lascada. Tá bem? Bem, frio. Isso tudo é frio? Aqui tá um gelo. Sério? E dentro de casa é pior ainda. Aí não tá frio, não? Não? Eu acho que ontem estava 17 graus. Por aí. Hoje tá frio, mas não é tanto, não. Gente, não tá dando nada, né? De microfonia. Não. Pois é. E Tudo aquele bem. dia? Normal. Tudo bem, né? Vamos esperar o pessoal entrarem, né? Vamos. Tomara que o pessoal não confunda pensando que é às 20. Dia 20? Não, tomara que não confundam pensando que é às 20 horas. Ah, é mesmo. Porque sempre é às 20, né? Sempre às 20. Eu achei que era às 20 também. Buenas noches. Boa noite. Noite. Mas mesmo não assistindo agora, assistem quando está gravado. Sim. Não tem problema, não. Tem problema, não. Entenda o poder da energia sexual no campo frequencial, não é? Vamos lá. Sexo. Sexo. Vamos falar muita coisa interessante de sexo aqui, bem mais a magia sexual mesmo, né? Especificamente. Mais a parte de energia, né? Do sexo. É o que nós estávamos conversando, né? De nós fazermos na quinta-feira, né? A parte mais escura do sexo, né? As interferências mais relacionadas à espiritualidade, né? Dentro da questão da sexualidade. A gente vai falar hoje mais as implicações que tem a ver com a pessoa em si, né? O processo da energia com ela e o que ela pode fazer, identificar se está bloqueado, se ela está equilibrada e o que é um sexo equilibrado, né? O que é uma energia sexual, não é sexo, o que é uma energia sexual equilibrada e como que ela pode usar essa magia para cocriar as coisas na vida dela. É basicamente isso. E aí, na quinta-feira, a gente vai falar das questões mais relacionadas à obsessão, entidades, né? Que vão atrapalhar o campo magnético dessa pessoa. É basicamente isso. Ok, tudo bem. Vamos começar. Depois o pessoal vai assistir gravado mesmo. Ok. A live hoje, né? Entendo o poder da energia sexual no campo frequencial, ok? E ainda tem uma. Depois também eu quero desbloqueio de zonas erógenas, né? Eu não sei se nós vamos falar hoje, mas é um assunto também, é um assunto importante, não é? Porque eu conheci muitas pessoas e conheço muitas pessoas que não sabem o significado da palavra orgasmo. Não sabem. E, além disso, não é? Alguns também, quando vem orgasmo, vem com dor, não é? E aí está ligado a bloqueios, né? Aí entra bloqueios sobre a questão do pensamento de sexo ser sujo, não é? De o sexo não, não ser algo construtivo e até mesmo dependendo do que assiste, não é? Para falar a verdade, assim, de uma forma geral, os adolescentes, não é? Adolescentes, o pessoal, quando estão entrando na fase sexual, e não só adolescente também, né? Mas crianças maiores, né? Acabam sofrendo um bombardeio muito grande da parte sexual,
né? E acaba sendo mostrado a parte não boa do sexo, não é? Então, até isso mesmo já começa a gerar, a gerar bloqueios, né? Então, isso tudo tem que se tomar bastante cuidado. E mesmo porque a cultura nossa, ela não é de conversar com os nossos filhos sobre sexo, né? É, são poucos os pais que falam com os filhos sobre sexo. Eu não vou negar, eu vim dessa cultura de que eu tenho essa dificuldade em conversar. Estou dando a mão à palmatória, né? E quando faz a introdução da questão sexual em casa, né, a família sentando e conversando sobre isso, torna-se mais leve, o sexo é tratado com maior naturalidade, a aceitação é maior e a resolução será maior, não é? Uma pessoa bem-sucedida está não é? Ligado Sim, ao sexo bem feito, sim, não é? Então, o parceiro, a parceira sexual está diretamente ligado ao crescimento da pessoa, não é? Se o casal eles têm harmonia sexual, né? Vão bem no relacionamento sexual, vão bem na cama, geralmente eles vão bem também em todas as em quase em todos ou quase todos os requisitos, né? Da vida, porque sempre quando tem barreiras, essas barreiras elas são quebradas através do sexo. O sexo realmente, além de tudo, né, Adriana, que você vai falar, ele derruba barreiras, não é? Quantos casais que estão brigados, estão à beira da morte, à beira de separação, e depois de terem uma relação sexual, eles simplesmente reformulam isso aí, né? Eles pensam novamente. O sexo é uma forma de união, né? Como nós falamos no início, né? A pessoa está entrando agora, a live entende o poder da energia sexual no campo frequencial. Hoje nós vamos falar mais uma parte do sexo ligado, né, a crescimento, grandiosidade, esse tipo de coisa. Na próxima live, na quinta-feira que vem, aí sim, né, nós queremos falar mais sobre a parte escura, não é? Obsessores, esse tipo de coisa que todos precisam saber. E mesmo porque o sexo é uma até mesmo dependendo do ritual, tudo, né? Utiliza-se muito sexo no mundo todo, não é? Continuando, o sexo abençoa a família, não é? Desde que seja feito, não é, corretamente, sem traição, ah, sexo com amor, não é? O correto é isso, é sexo com amor. Adriana, quer falar um pouco sobre. vamos lá. A gente vai começar falando sobre os chakras, né? Porque para a gente falar da energia sexual, nós vamos falar dos dois chakras principais que comandam essa energia, esse magnetismo sexual. Então, os chakras, eles são órgãos sutis que estão no nosso corpo etérico, né? A gente tem 7 chakras básicos, aliás, nós temos muito mais do que 7 chakras, mas os mais conhecidos são os 7, né? Que são o coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o plexo solar, o umbilical, sacral ou sexual e o básico. Né? Então, nós vamos falar hoje mais do básico e do umbilical ou do sexual. Então, essa questão da espiritualidade com a sexualidade é uma coisa de primórdios, antiguíssima, né? E são duas situações que são utilizadas para manipulação de massa. Sempre foi. Então, se você detém o poder da magia sexual, você domina uma massa e a espiritualidade da mesma forma.
Então, por isso, existem muitos tabus em volta disso tudo. Por exemplo, a época das bruxas. Por que elas eram queimadas? Porque elas usavam essa magia sexual, elas entendiam como era esse processo para poder fazer a cocriação de tudo que elas quisessem na vida. E o que a religião trouxe para a gente? Que o sexo ele é só para procriar, única e exclusivamente. Por quê? Porque ele domina a massa. Se você tem o conhecimento dessa magia sexual, você se liberta de tudo, né? Você não vai andar junto com a manada, você vai fazer um processo de cocriação totalmente diferente. Então, vamos começar falando do chakra básico. Chakra básico, ele está ali entre o ânus e a vagina, né? É ali que é o chakra. Ele tem o vórtex que é voltado só para baixo, tá? A cor dele é vermelha porque é o que associa aí com a Kundalini. E essa cor vermelha, ela vem da terra. Esse chakra ele é ligado à terra, né? O magma. Então, por isso que é essa cor. E essa cor, ela representa também a energia vital, a sua vitalidade. O que é a função básica desse chakra? É a questão da sobrevivência. E por ele estar ligado nessa questão de sobrevivência, de instinto, ele está ligado às questões materiais e às questões físicas. Por quê? Para a gente sobreviver, a gente precisa de dinheiro. Por isso esse chakra está ligado à parte do dinheiro, né? E as questões físicas e mentais, nós precisamos ter atitudes, saber tomar atitudes para que a gente construa qualquer coisa, para que a gente construa uma estrutura. Então, por isso ele está ligado a essas questões materiais e questões físicas também. E essa questão da competência da pessoa tomar as decisões na vida. Adriana, Ah. você falou uma coisa extremamente importante, que isso aí seria tema até de uma live mesmo. Quando o chakra básico está fechado, não é? Fecha-se também o Financeiro. financeiro, né? Nesse chakra é onde nós temos as nossas crenças limitantes. É ali que formam as nossas crenças, é ali que está armazenada a energia, tá, gente? A energia está armazenada ali das nossas crenças, dos nossos padrões, aquilo que a gente aprende com a família, aquilo que a gente são as experiências que a gente adquire no decorrer da nossa vida. Isso está tudo registrado nesse chakra. Tá? Então, é igual o Alessandro falou, quais são os bloqueios que a gente pode visualizar nesse chakra? Primeira coisa, pessoa apática, extremamente apática em tudo relacionado à vida, desinteresse pelas coisas do mundo material. Aí ela entra num processo de estagnação, que pode ser estagnação de qualquer coisa na vida dela, afetiva, financeira. Aí ela tem um medo existencial, medo de existir, ela não consegue tomar as decisões na vida dela, por isso ela fica estagnada. É uma pessoa que tem muito medo da morte, né? É uma pessoa que não quer viver, aí tem aqueles processos de suicídio, né? Tendência a suicídio. É uma pessoa que tem um humor extremamente instável, muita raiva, muita impaciência, uma pessoa muito materialista, uma pessoa extremamente apegada a tudo, né? Ela não consegue se desapegar de relações, não consegue se desapegar de bens materiais, não consegue se desapegar, por exemplo, de um trabalho que não está fazendo bem para ela, não consegue sair daquilo ali, então ela fica parada. É uma pessoa que tem uma tendência a ser paranoica com tudo. Ela é paranoica que tem alguém perseguindo ela, paranoica que as pessoas têm inveja dela, paranoica que ela tem alguém perseguindo ela, né? E é uma pessoa que tem comportamentos explosivos, do nada. Se você pisa no pé dela, por exemplo, ela arruma um estardalhaço que você fala, gente, mas eu só pisei no seu pé, desculpa, não queria pisar no seu pé. E ela quer te matar porque você pisou no pé dela, né? Quer dizer, isso tudo ligado Ao, ao ao chakra, chakra básico. A ao energia chakra básico. não fluindo, a energia totalmente parada e estagnada nesse chakra. E que é Ô, muito Adriana, importante, me né? responda só uma coisa. E esse chakra, isso todos os chakras, não é? Mas nós estamos falando do básico, né? Do plexo solar, dessa região. Esse chakra aí, ele pode chegar ao ponto de estar fechado ou ele pode chegar ao ponto só de estar diminuído?
Olha, ele pode estar completamente fechado, até porque o processo de estagnação é exatamente esse, ele se fecha completamente. Então, todos esses fatores negativos aqui se fazem presente na personalidade da pessoa. Agora, lógico, existem níveis. Então, pode ser que nem todas essas situações aconteçam com você. Uma ou outra situação dessa daqui acontece. Então, aí é onde, quando a gente olha pela bioenergia, a porcentagem que esse chakra está obstruído, ou que não está fluindo a energia dele, né? Ou que ele está obstruído mesmo, estagnado, obstruído. Mas ele pode estar 100% estagnado, completamente. E a pessoa está ali ao ponto de praticar um suicídio. Isso pode acontecer. Autoextermínio. Autoextermínio. Adriana, uma outra coisa também importante. Esse chakra, por ele estar fechado, então ele está diminuído ali, o termo, quem sabe você, melhor que eu, ele pode predispor a algum tipo de patologia nessa região, desequilíbrio de flora, Os sintomas, os bloqueios físicos mais comuns é problema na hemorroida, fissuras, problemas a nível ósseo, por exemplo, nos dentes, coluna, geralmente lombar, tá? O sistema imunológico muito atacado, vai diminuir o sistema imunológico drasticamente. São pessoas que têm mais predisposição a desenvolver o câncer, tá? Porque o câncer, vocês sabem que ele tem um fundo emocional. E aí a pessoa com um bloqueio aí nesse chakra, ela pode ter tendências a desenvolver um câncer, por exemplo, um câncer de mama, que tem muito a ver com mágoa de traição de relacionamento. a bioenergética entra profundo nisso aí, não é? Sim. Doenças autoimunes podem ser desencadeadas, por exemplo, a pessoa que já tem lúpus. Então, se ela tem esse chakra muito desequilibrado, o que vai acontecer? Ela pode ter recidivas frequentes do lúpus, direto. Não ter o controle ali da doença autoimune. E outras doenças autoimunes também, né? Insuficiência renal é comum, infecções urinárias, né? São aí situações relacionadas a esse bloqueio físico desse chakra. Uhum. Com relação ao chakra umbilical, sexual, já a energia dele é a laranja, a cor alaranjada, que traz essa relacionada à parte de alegria, de renovação, do prazer sexual, do prazer pela vida, da criatividade, do gosto pelas coisas belas, porque é um chakra que está ligado às questões emocionais. Tanto é que o elemento dele é a água, né? Então, depois a gente vai ver que uma das formas da gente harmonizar isso aí é na água, que o Alessandro até já fez uma live aqui falando de se limpar na água. Então, uma das formas de se limpar esse chakra sexual é na água, tá? E no caso do chakra básico, é terra. A gente precisa pisar na terra. E a maioria das pessoas hoje em dia não pisa na terra. A gente tem que botar os pés na terra, né? E É pelo menos uma vez por semana, uma coisa tomar importante. banho, tomar banho de piscina, tomar banho, né, igual o Alessandro faz, no lago, sabe? Você estar em contato com a água e com a sua atenção voltada para esse chakra. Não é só você entrar na água. Você tem que entrar com um propósito, com uma intenção de limpar a energia desse chakra. É uma coisa importante, falando, pegando um gancho aí, para circular essa energia, né? Ela não precisa ser necessariamente terra. Sim, claro, terra melhor, não é? Mas pode ser qualquer coisa condutora. A única coisa que realmente não limpa, isso é experiência própria. Muitas das vezes a Adriana fala, Alexandre, vai lá e pisa na terra, ou então quando eu estou muito ruim, eu não consigo melhorar, pode ser em um ralo de banheiro de aço ali, pode ser no mármore, não é? A única coisa no chão que não vai é cerâmica e madeira, não é? Mas se não tiver terra, você pode aí pegar uma parte da sua casa que tenha esses outros
essas outras composições, não é? Ah, uma coisa legal é você fazer isso. Se o ralo ali do chuveiro ele for de aço ali, né, não sei aquele material, você pode pisar ali e pedir a limpeza tanto da terra, terra me limpa, quanto da água. É perfeito, que aí você une as duas limpezas. É, você sai do banho a nível de excelência. Sim. Então, gente, o chakra, ele é a cor alaranjada, ele é 5 centímetros abaixo do umbigo, que é a localização dele, aí ele já tem um vórtex para frente e um vórtex para trás, mais ou menos o vórtex de trás é na altura dos rins, né? Então, toda essa parte, quando esse chakra ele tá com energia fluindo, a pessoa tem um prazer pela vida. Ela sabe admirar as coisas belas da vida, as pequenas coisas da vida. Ela é uma pessoa que consegue expressar através do corpo as emoções dela. Ela busca praticar atividades, esportes relacionados a ritmo, dança, esporte mesmo, qualquer tipo de. É uma pessoa que ela dá atenção para o corpo dela. Ela prioriza a saúde do corpo e ela manifesta as emoções através do corpo. Então, essa é uma pessoa que está com esse chakra equilibrado. E aí nós vamos falar da energia sexual nesse chakra equilibrado. Agora, o que são os desequilíbrios desse chakra? A pessoa tem uma dificuldade imensa de relacionamento. Ela não consegue se relacionar com as pessoas, ela não consegue ter amigos, ela não consegue ter um relacionamento bom no trabalho, ela não consegue se comunicar com as pessoas, porque a comunicação, na verdade, não é você falar, é a pessoa entender o que você está falando. Aí sim, aí você está se comunicando com a pessoa, não é verdade? Sim. Então, essa situação aqui, a pessoa não consegue, né? Ela fala e não é ouvida, não consegue ser ouvida, não consegue ser compreendida, né? As pessoas têm muito problema com atitude de honra e ética relacionadas a qualquer tipo de relacionamento. Ou seja, são pessoas que não têm ética e nem honram as coisas que elas falam em relação aos relacionamentos afetivos, familiares, do trabalho. Ou seja, uma pessoa que já tem desvios aí psicológicos, né? Relacionados a essa parte de conduta moral mesmo, tá? Então, isso faz parte desse chakra. Pessoas que têm, elas, fugiu aqui a palavra, elas não conseguem se expressar, né? Elas têm uma repressão Introspecção, ali não. das emoções, elas têm desinteresse pelo corpo, não estão nem aí com o corpo, elas têm repúdio pelo sexo, aí são pessoas que têm muitos tabus, né, relacionados ao sexo. São pessoas que não gostam de ser tocadas, elas têm, né, rejeição ao toque, são pessoas que buscam muito isolamento, são pessoas que são extremamente racionais, são pessoas que realmente têm aquela falta da energia de vida mesmo, sabe aquela pessoa que você olha, ela é apagada. É uma pessoa que para ela, se ela for para cá, tá bom, se ela for para lá, tá bom, ela não sabe o que ela quer. Qualquer coisa tá bom para ela, né? Ela não tem ali uma determinação. São pessoas muito dramáticas, né? São melodramáticas no último grau. São pessoas que têm descontroles emocionais, ou seja, instabilidade emocional, até porque o elemento água é isso, né? Então, dentro desse controle emocional, a pessoa ela vai ter a questão da autoestima, né, da valorização, então de se desvalorizar, autoestima baixa, e ainda tem outra situação bem mais complicada, que é o que nós vamos falar aqui. Tem pessoas que usam esse chakra desequilibrado, elas têm a manipulação dessa questão sexual. Então, muitas vezes elas usam a sexualidade para subjugar as pessoas ou realmente para manipular as pessoas. Então, elas vão usar o sexo aí de uma forma errada para controlar as pessoas, porque aí já Aí não é um desequilíbrio para menos. Aí é um desequilíbrio é para mais. porque o chakra ele tem a ver com a questão da ética e da moral. Então, pode ser que a pessoa tenha
ela saiba do magnetismo dela, ela perceba que ela tem esse magnetismo, que ela tem o poder ali na questão sexual, e ela vai controlar, vai usar, ela vai ter essa questão sexual como moeda de troca, entendeu? Ela vai usar o sexo para conseguir aquilo que ela quer. Isso está muito comum hoje em dia, né? E E aí quando a pessoa acostuma nesse padrão, não é? Ele tende a fazer todas as coisas, né? Dessa forma, né? No sentido porque geralmente é algo que tem uma aceitação, que tem um impacto grande, né? A nível de você conseguir algo que quer, algo que almeja, através da questão sexual, né? Da manipulação sexual. Quando ela descobre isso, é até meio difícil de remoção, né? porque aí vai depender da pessoa, né? A pessoa entender, ela buscar o autoconhecimento, né? E entender o que ela está fazendo de errado. As questões físicas, né? Os processos físicos aí de desequilíbrio desse chakra tem a ver com cólicas, né? Com desordens a nível de menstruação, está muito relacionada à parte hormonal, né? Todas as questões relacionadas ao sistema reprodutor, problemas relacionados à bexiga, próstata, né? E todas as coisas relacionadas a fluidos do corpo. Tudo que é fluido, porque é água, o elemento é água. Então, é sangue, é linfa, é tudo relacionado a líquido, saliva, está tudo relacionado a esse chakra, né? Bom, e aí agora a gente entra naquilo que é o foco mesmo dessa live, que é a questão da energia sexual. A energia sexual, ela está nesse chakra, ela é desse chakra, só que nós somos energia, tudo é energia, né? O nosso pensamento é energia, as nossas ações são energia, tudo na gente é energia. Então, essa energia, ela é a energia primordial que iniciou, é o começo de tudo, porque ela é a cocriação de tudo. E aí foi como eu falei no início da live, as pessoas colocam a energia sexual só para procriação ou prazer. Mas aí depende de como é esse prazer, se é para o lado bom ou se é para o lado ruim. Isso a gente vai falar, né? Então, ela é uma energia de procriação? Sim. Mas e quando você não quer procriar? Você vai desperdiçar essa energia? Não, você tem que A usar ela energia, ou criar a coisas no seu energia sexual, ela é comparada à energia de bomba atômica, né? de bomba atômica. Se você souber Se fazer uma você bomba, souber pode ser direcionar pequenininha, pode essa ser um bomba traquezinho atômica, também. não é? Pode ser um traquezinho sua bomba, né? Pode não ser uma bomba atômica, pode ser um traquezinho, né? Pequenininho. E Na, aí, na, assim, de uma forma geral, a energia sexual, ela é maior do que a energia mental, do que a energia do plexo dessa região cardíaca. Né? É a maior energia que nós temos no nosso corpo, não é? Imagina você sabendo direcionar essa energia para o que você quer. Aí você pensa bem assim, não, mas energia, ela vem, ela se perde. Ah, tudo bem. Olha a fotovoltaica, cara, que coisa mais maravilhosa. O pessoal pega a energia do sol e simplesmente revolucionou já todo mundo, não é? Eu mesmo ando muito no mato, aí pela zona rural, tudo. Em todo lugar o pessoal está com a placa de fotovoltaica. Olha só o que foi feito. Aí tem televisão, tem internet, tem tudo com uma placa de fotovoltaica armazenando aquilo ali numa bateria. Imagina você sabendo armazenar essa energia sexual e utilizá-la. Nossa. é, quando a pessoa tá com essa energia sexual desequilibrada, ela não tem energia para sonhar, ela não tem energia para dar início a nada na vida dela, ela não tem energia para começar e terminar projetos. Então, por isso que é muito importante isso que a gente está falando. É a procrastinação, é o processo dessa energia. Então, assim, ela é uma energia que
ela é muito importante. E aí, como eu falei, existe a energia boa e a energia ruim, né? Segundo uma das leis do hermetismo, tudo que vai e volta, tudo que tem fluxo tem refluxo, né? Então, tudo que você envia, você recebe. Se essa energia se tudo é energia, se você envia uma energia boa, você recebe uma energia boa. E aí é o que a gente vai falar aqui na mecânica da bioenergética do sexo. Como é que isso aqui funciona? E é bem interessante, porque acho que as pessoas não têm ideia de como que é essa situação aqui do vai e volta, porque isso aqui é muito sério, né? Então, tem o Bruce Lee, todo mundo já ouviu falar do Bruce Lee, né? Bruce Lee, ele tem uma fala bem interessante, que ele fala assim, ó, a energia vai onde o sangue vai, e o sangue vai onde a energia vai. Então, aqui a gente fala da questão, por exemplo, da impotência. Quando a pessoa tem impotência, o que acontece? Nós precisamos de sangue nas regiões genitais para que a função fisiológica do sexo aconteça, ok? Então, de acordo com o que ele fala aqui, se o sangue não está indo, por que o sangue não está indo? Porque não tem energia. Porque você não está colocando energia naquilo que você está fazendo. E aí é que começa a magia do sexo, que é o que a gente vai falar agora. Se você não colocar energia, e essa energia vem de onde? Vem de tudo isso aqui que a gente falou. Vem de uma questão, de um conhecimento do que é a energia, mas antes disso tudo, é de um equilíbrio da pessoa num contexto geral. Então não adianta você pensar na energia sexual, só a energia sexual, só o sexo. É um contexto todo. Se você não tiver todo equilibrado, mente, corpo, espírito, você não vai conseguir colocar energia ali. E o que está acontecendo o pessoal hoje em dia, as pessoas hoje em dia? As pessoas estão fazendo uma coisa, estão pensando em outra, elas fazem duas, três coisas ao mesmo tempo. Quando elas começam a fazer uma coisa, por que elas perdem o interesse tão rapidamente naquilo ali? Porque elas não colocam energia, elas não têm presença naquilo ali que elas estão fazendo. Porque elas precisam trabalhar os chakras superiores, que são os chakras mais sutis. Para quê? Com os processos de meditação, igual eu vou falar para vocês mais para frente aqui um pouquinho. Por que é importante esse processo de meditação? Para você estar na sua presença divina, naquilo ali, naquele momento. Então, voltando aqui na questão da impotência, o que as pessoas fazem? Vão lá e tomam remédios. Para quê? Para jogar né? Para o fluxo ali, para a coisa funcionar. Ah, a minha libido está baixa. A pessoa vai lá e toma medicação, toma, sei lá, testosterona e uma série de coisas. O que vai resolver? A libido, ela é carnal, a energia ali é carnal. Energia sexual é uma coisa, libido é outra. A libido, ela é só a energia do processo ali de ação. Se você trabalhar só a libido, você não vai ter essa energia sexual, você não vai conseguir cocriar nada. E eu vou falar mais para frente aqui de novo dessa situação da libido. Então, a energia, na verdade, ela é ilimitada. Você só precisa ter conhecimento do que é essa energia para você conseguir colocar energia no sexo na relação sexual, que seja, aí no caso tem que ser uma relação sexual com amor, com sentimento, foi até o que a Alessandra falou no início. Se não tiver sentimento, não tem jeito de você cocriar nada. Você não vai conseguir cocriar na intensidade que tem que ser. Não vai. Por quê? Porque precisa ter sentimento. Eu vou falar aqui o porquê que é. Então, vocês já devem, não sei se vocês já ouviram falar sobre orgasmo seco ou orgasmos múltiplos. O que significa isso? É possível uma pessoa ter orgasmo sem qualquer liberação de fluido? Sim. E esse orgasmo pode ser assim uma experiência assim única. Esses orgasmos são os orgasmos que você mais consegue cocriar as coisas na sua vida. Por que acontece esses tipos de orgasmos múltiplos ou orgasmos secos? Porque a energia está subindo com uma velocidade impressionante. E o que é essa energia subir? Eu vou explicar para vocês agora. Nós temos 3 canais. Nós temos um canal que chama Sushumna, que é o canal central, que está na sua coluna vertebral, que é onde estão todos os seus chakras. E nós temos mais outros 2 canais que chamam Ida e Pingala. Esses canais, eles têm polaridades, Yin e Yang. E todos nós temos esses canais. Então, quando a gente vai ter uma relação sexual,
E daí, por exemplo, a relação sexual pode ser homem e mulher, mulher com mulher, homem com homem. Sempre tem que ter um yang e um yin. Sempre tem que ter um predominante e um passivo. Então, se você está numa relação homossexual, como são dois homens, porque o primeiro chakra do homem ele é yang e o primeiro chakra da mulher, o básico, a energia dele é yin. Então, no caso de dois homens, por exemplo, vão ser dois yangs, mas um vai ter que mudar a polaridade. Então, sempre um vai ser yin e outro vai ser yang, certo? Então, quando você tem a relação, o que acontece? A energia sexual do homem sai do primeiro chakra e vai para o chakra da mulher, o básico, para o yin. E aí, do yin, ela vai para o segundo chakra do homem, que é o sexual. E assim, vice-versa. Então, o que vai acontecendo? Um entrelaçamento dessas energias nesses dois canais. O que é isso? É a subida da Kundalini, ou Kundalini, que as pessoas falam, tá? Que é o fogo serpentino. Kundalini é o fogo serpentino. É isso. É isso que os yogis, né, que as pessoas praticam yoga, trabalham na meditação para poder ter a subida dessa Kundalini até o seu chakra coronário, que vai ser, então, a conexão, né, da deusa, eles falam deusa Kundalini com Shiva, que está no seu sétimo chakra. Aí, quando chega a energia no sétimo chakra, aí tem a explosão, tem a expansão, tem o orgasmo. É nesse momento que entra a magia sexual, que entra o processo de cocriação, que você cocria o que você quiser na sua vida. E que você muda a sua frequência. Você muda o seu padrão frequencial completamente. E aí você vai trazer prosperidade para você em todos os aspectos da sua vida. Todos. Não é só naquilo que você está, por exemplo, material, que você quer cocriar. Não. Pode ser saúde, pode ser afetivo, pode ser qualquer coisa. Então, essa magia de conseguir fazer esse processo subir do seu chakra, né, básico ali até o seu sétimo chakra, é que é como se diz, o caminho que as pessoas não sabem fazer. Que é, por exemplo, o Alessandro falou assim: a pessoa não tem orgasmo. Ó, a pessoa pode até ter um orgasmo, só que esse orgasmo pode ficar estagnado no primeiro e no segundo chakra. Isso pode acontecer. E como que isso acontece quando ele fica estagnado no primeiro e no segundo chakra? Quando a pessoa, por exemplo, faz o sexo por fazer. Estou fazendo sexo por fazer. Simplesmente para poder satisfazer uma vontade minha, ou então, estou fazendo sexo porque é uma obrigação, ou então você conhecer uma pessoa na balada, não existe um sentimento ali, você vai transar com aquela pessoa, o que vai acontecer? A energia vai ficar bloqueada no primeiro e no segundo chakra. Então, essa energia estagnada ali, ela pode te trazer os bloqueios nos dois chakras, tanto no básico quanto no chakra sexual. Agora, só voltando aquilo que eu estava falando, da questão da energia, da explosão da energia, né? Quando você tem aquele orgasmo e você faz todo esse processo, aí é onde entra a questão que é muito importante, que é o conhecimento. Que eu falei que energia é conhecimento. Você precisa saber o que você quer para você Só uma cocriar. pergunta. Só uma pergunta. A pergunta. Esse crescimento, essa subida que vai até o sétimo, que dá explosão, a explosão leva realmente, você pode direcionar para aquilo que você, né, que você quer de crescimento. Me explica uma coisa. E quando um parceiro está nesse estado de crescimento, ele está com amor, ele está fazendo com amor, ele está direcionando e o outro não, porque isso é normal acontecer. Como fica essa situação? Bom, o que acontece? Depende muito, assim, para você ter esse total entrosamento, isso aí que você falou tá interessante. Vamos supor que o casal briga, né? A mulher Uhum. tá com ressentimento em relação ao homem, né? E aí ela vai lá ter relação sexual com ele, né? E ela tá com essa mágoa, com esse ressentimento, mas ela vai ter a relação sexual. O que vai acontecer? Geralmente a energia trava no chakra laríngeo.
Ela sobe, sobe, sobe e trava aqui. Por quê? Porque eles têm coisas para falar um para o outro que eles não estão falando. Porque quando você tem a subida do fogo serpentino da Kundalini, você vai promovendo uma explosão, uma expansão em todos os seus chakras. Quando você consegue esse processo, você tem uma conexão com o espiritual, com o seu corpo ástico, com a sua centelha, fantástica. Porque você é como se você desse uma bombada de energia em todos os seus chakras, todos. Então, se existe um processo de ressentimento de um com o outro, e como eles vivem juntos e estão ali interligados, tem alguma coisa para eles não estarem se dando bem. Alguma coisa está acontecendo, um entrosamento está acontecendo. Porque, por exemplo, se a pessoa não está se entregando, uma não consegue ter, um só não vai conseguir ter essa conexão toda se o outro não estiver interagindo. Não tem jeito de um só fazer. Por isso que ele vai travar em alguma parte, em algum Então, chakra. um barra o outro, Um barra o outro. Um vai barrar o outro. um barra o outro. Justamente por causa da conexão que eles têm. Se eles não estão tendo conexão, como é que essa energia vai se unir nessa maestria e para poder. Não tem jeito, não tem como. Ela Então, faz. na realidade, o ideal é o casal, a esposa, o esposo, o namorado, namorada, não vou entrar em mérito, né, de quem, mas se tem se tem essa questão sexual aí a longo prazo, não é só uma relação aí, duas relações, o ideal é sentarem e conversarem sobre isso antes. Sim. Antes de. Eles têm que se entender. Por isso que é importante você ter uma relação boa. Se você comunga dos mesmos projetos, das mesmas ideias, você tá bem. Então, quando você vai ter a relação sexual com a pessoa, aquilo ali tem uma fluência, porque a pessoa se entrega. A pessoa, quando ela não tá ali no sexo, né? Um tá, mas o outro não tá. No meio do negócio, o outro percebe que a pessoa não tá, que ela não tá na presença. Aí ele já liga no automático, porque na verdade, a maioria das pessoas hoje, né? A gente tem um manualzinho de sexo. Como é que faz? Como é que começa? Faz isso, faz aquilo, vai para cá, vai para cá, pra cá. É sempre a mesma coisa. E isso é uma das coisas que barram muito o homem, porque o homem ele já entra no sexo assim, ó, eu não posso perder a ereção. É a maior preocupação dele. Outra coisa que vem como tabu, olha, você espera ela gozar primeiro para depois você gozar, você não goza antes dela não. E aí o cara, então o cara sai da presença, ele para de sentir o que está acontecendo ali, o que precisa, é tudo, o negócio começa a ficar no automático. E aí a pessoa não consegue subir essa energia. E tem isso também. A pessoa pode até ter um entrosamento, mas se ela tá de bem, uma com a outra, tá bem e tal, só que a pessoa fica tão preocupada com muitas coisas ali do sexo, e tem gente, por exemplo, que está lá no sexo e está pensando numa conta para pagar, está pensando no que tem que fazer daqui a pouco, está pensando que deixou o feijão no fogão lá, no ligado, está pensando que o menino vai chegar. Olha só, se você parar para pensar, às vezes a gente, quando a música, ela envolve muita pessoa, né? Então, se você for numa boate, assim, ó, que as pessoas estão muito desligadas, vou dar um exemplo de São Paulo, que a galera não tá nem aí com nada, nem você pode estar com a melancia na cabeça que o pessoal não tá nem azul. Você vai numa boate e você vê um casal ali que está conectado, você consegue perceber a energia sexual do casal quando eles estão ali e eles estão prestando atenção em nada. Nem ninguém que está em volta deles, nada. Eles simplesmente estão fazendo o que precisa ser. Eles estão preocupados se alguém está reparando o que eles estão fazendo. Não, eles estão totalmente envolvidos. Então, ali eles estão gerando um magnetismo, eles estão gerando aquela energia ali. Né? O certo é, por exemplo, esse negócio da magia sexual é tão interessante que a gente acha que não funciona, funciona. Quando você for beijar uma pessoa, por exemplo, se você beijar a pessoa totalmente focado no beijo, em perceber a boca da pessoa,
o gosto da saliva da pessoa, a língua da pessoa. Essa pessoa, quando ela terminar de beijar, ela fala assim: que beijo é esse? Que pessoa é essa? Porque geralmente a pessoa beija assim, ó, soca a língua, roda, faz isso, faz aquilo, baba tudo, tira, pronto, acabou. Isso aí isso não está na presença. Não está na presença. Você não está colocando sentimento naquilo ali que você está fazendo. Acho que agora ficou mais fácil de entender o que é você fazer o sexo para essa energia subir. Não basta você estar de bem com o seu parceiro e fazer um monte de peripécias. Não, você tem que sentir tudo aquilo ali que você está fazendo, uma conexão máxima, numa presença máxima. Os dois têm que estar conectados, entendeu? Com isso. Por exemplo, quando você faz sexo pensando em outra pessoa. Você tá lá com o cara, mas você tá pensando em outro cara. Isso acontece. Pelos Budas, você tá com 25% de karma nas suas costas por causa disso. A relação sexual, ela é de comum acordo. Os dois têm que querer. Quando você faz um sexo com uma pessoa que a pessoa não quer, ela está sendo obrigada a fazer aquilo ali, você está gerando energia dentro daquela situação. E está totalmente estagnada. A energia no primeiro e no segundo chakra, totalmente estagnada. Isso daí é fato. Aí leva a condenação, né? Sim, aí leva a condenação. A questão da pornografia também. A pornografia é um dos piores bloqueios que você pode levar para sua energia sexual. Ela vai te trazer crenças limitantes, ela vai fazer com que você perca a sua identidade. Vai chegar um momento que você vai perder a sua identidade. Você já não consegue mais, você sai totalmente da sua presença quando você se vicia em pornografia, né? Conteúdos pornográficos. E aí, outra coisa interessante. E se você tem muitos parceiros, como é que fica isso? Se você tem muitos parceiros, o que acontece? Bom, se você tem ali mais de um parceiro, né? Tem gente que tem ali o relacionamento ao mesmo tempo com duas pessoas, que é o trisal, né? Que eles falam, eles são casados. Aí tem uma sociedade, então ali os três estão entre os três. Menos mal. Isso aí, ok, tudo certo. Agora, quando a pessoa tem muitos parceiros, ou que ela é uma pessoa solteira, ou até mesmo uma pessoa que tem um relacionamento sério, mas ela tem um relacionamento aberto, ou ela tem mesmo, às vezes, outros parceiros. No caso dessa situação aí, a energia sexual, se ela é uma troca, ela tende a buscar um equilíbrio. O equilíbrio é fundamental para que você tenha essa subida da Kundalini, né? Quando esses dois nadis, né, que é o Pingala e o Hidra, eles se juntam, né? A polaridade neutraliza, o Yin com o Yang neutraliza toda vez que passa no meio. E aí gera-se uma energia nisso. Essa energia, ela entra no campo magnético da pessoa. Toda pessoa que você tem uma relação sexual, a energia dela fica no seu campo de 21 a 28. E todas as vezes que você tem relação sexual, essa energia se renova. Mais 21 ou 28 dias. Vamos colocar 28 dias, né? Então, essa energia, ela funciona como se fosse uma cola. Por isso que, às vezes, você tem um relacionamento com a pessoa, tem relação com ela, você fala assim, nossa, depois que eu comecei a se relacionar com essa pessoa, a vida dela melhorou. Ou então a sua piorou. O que é isso? É porque existe o equilíbrio. Você pega tudo o que a pessoa tem de traumas, de bloqueios, de crenças, e ela pega o seu. E aí tem que ter um equilíbrio. Então, se você tá aqui em cima e ela tá aqui embaixo, o que vai acontecer? Você vai descer. Então, você vai sair perdendo. Ela vai ganhar e você vai perder, porque você vai
baixar o seu padrão frequencial ou até mesmo baixar completamente a sua energia se essa pessoa for extremamente negativa. E aí imagina isso quando você tem vários parceiros, vários. Se a pessoa que você transou hoje, ela tem mais outras 2 pessoas que ela transa, e você também tem mais outros 3 que você transa, e essas outras 2 pessoas têm mais 2, então imagina ali, quando essa pessoa vem para poder ter uma relação com você, ela traz a carga de todas essas pessoas aqui que ela transa, todas, e vai passar para você. E você é a mesma coisa para essa pessoa. E aí, com o decorrer do tempo, você vai começar a ter vai começar a sentir esses desequilíbrios aí no seu campo. A pessoa sentiu lá, você começa a sentir daqui. E aí é onde a pessoa começa a perder a identidade. A identidade no sentido de ela começa a ter vários transtornos emocionais que ela não entende. Ela fala: "Mas a minha vida não está andando, tá tudo parado, isso aqui parou, isso aqui estagnou, a minha cabeça não funciona, eu não consigo concentrar, eu tenho dificuldade para conseguir as coisas, eu estou numa maré de azar, tudo acontece, tudo dá errado para mim", e por aí vai. Por quê? Vocês estão mentalmente ligados. Então, quando você tem uma pessoa só que você tem relacionamento, é mais fácil você conseguir ir limpando a sua energia. E até mesmo se você tem um entrosamento bom, essa energia vai ser boa. Então, o que que acontece? O casal cresce, o casal cresce junto, eles conquistam as coisas, né, um ajuda o outro. Então, quando você vê os casais ali que estão aquela coisa muito desequilibrada, pode ver que a energia sexual deles está completamente desalinhada. Um está mais alinhado que o outro em vários aspectos e está travando o crescimento do outro. E até você tinha falado isso, né, Alessandro, anteriormente. Acho que no início da live você falou. Então, quando você faz um sexo com amor, o que que acontece? Você aumenta a sua expansão, a sua conexão espiritual, você limpa o seu campo áurico. Uma das formas de você limpar o campo áurico é você, você fazer esse sexo aí com amor, e aí é onde você vai ter expansão dos seus chakras todos, né. Tem um comentário aí, acho que a Andréia fez, Alessandro, dá uma lidinha que ela falou. Não, não, ela só fez um comentário mesmo, tranquilo. Adriana, me responde uma coisa. Esse desequilíbrio, ele chega a provocar uma perda de identidade de todas aquelas características que você falou ligado a esses chakras, esses dois, e isso com o tempo, se a pessoa cessar, volta ou pode chegar ao ponto de deixar marcas que talvez não tenham voltas. Alessandro, o que que acontece? Não, é possível a pessoa, conseguir o equilíbrio, só que ela vai precisar buscar o autoconhecimento, ela vai precisar se curar primeiro, né. Então ela vai precisar se libertar das programações que ela criou para ela, né. Ela vai precisar, trabalhar todo o alinhamento desse chakra, ela vai precisar aprender a alinhar esses chakras dela, ela mesma alinhar esses chakras dela. Ela vai ter que desenvolver mais os chakras sutis, né, que são aí os chakras do coronário, tal, principalmente o cardíaco, ela vai precisar de desenvolver. Então, assim, ela vai precisar de fazer uma mudança drástica na vida dela. Então, se ela fizer algumas mudanças aí, igual, por exemplo, coisas básicas, fazer as meditações, fazer aí a questão de pisar na terra, tomar o banho na água. Tem uma coisa interessante, você, uma vez por semana, você conectar com a energia da lua, você sentar ali de 5 a 8 minutos e ficar olhando e aprendendo a energia da lua, porque a lua, ela é magnética, né? A lua é feminina, então é como se você absorvesse essa energia, tudo é energia.
Então, você está absorvendo a energia do magnetismo, isso vai te ajudar na limpeza aí dos seus chakras. A pessoa ter alguns hábitos de vida saudáveis, dormir cedo, levantar cedo, praticar exercícios, porque a questão, por exemplo, de dormir cedo, levantar cedo, ela controla o ciclo circadiano dela, então ela vai controlar a liberação de hormônios no organismo dela. Se os hormônios estão liberados de forma correta, ela vai ter uma facilidade maior de alinhamento de todos os chakras, porque todos os chakras são ligados a glândulas, né, liberações hormonais. Então, assim, são coisas pequenas que, se ela for mudando, se ela falar assim, eu vou mudar, ela consegue sim chegar num equilíbrio e pode ter uma vida saudável e conseguir controlar, usar e entender como é que funciona essa magia sexual e poder aproveitar ela, né? Poder aproveitar ela com certeza. Tem até uma série que fala sobre esse assunto aqui da pessoa ter vários parceiros, que chama Sense8. Pois se vocês quiserem ver, no Netflix tem. Tem. Ela aborda essa questão da pessoa ter vários parceiros, essa questão da energia sexual, é bem interessante. É bem interessante. E outra coisa que é legal, essa pessoa, por exemplo, a pessoa que tem muitos parceiros, uns sintomas assim característicos que ela começa a ter é ressaca no outro dia. Ela tem ressaca, não tá bem, sabe aquela ressaca, parece que bebeu, sabe aquela pessoa que passa uma noite na esbórnia, na semana passada estava na esbórnia, na outra estava na esbórnia, a pessoa começa a entrar nesse tipo de ressaca, é como se fosse uma ressaca emocional mesmo, tá? Ela gera muito ectoplasma, muita energia estagnada no fígado, tá? Isso aí tem a ver com o plexo solar, o chakra do plexo. Além do que ela perde muita energia, ela vai. Se as pessoas que estão sozinhas não têm como. Depois eu vou te lembrar dessa pergunta da Cláudia. Tá. Então, as pessoas vão perder muita energia nos chakras, os chakras vão ficar totalmente desvitalizados e a imunidade baixa, essa pessoa vai adoecer. Então, a pessoa que tem muitos parceiros, a probabilidade dela adoecer é muito grande, porque ela tem uma baixa de imunidade muito grande. Certo? Certo. Isso é a primeira live sobre isso, né? Porque na segunda, aí nós vamos entrar na questão espiritual. Porque tudo isso que você está aprofundando bem, não é? A nível de excelência, na questão mais de bioenergética, né? Essa outra parte do biodons, não é? Parte bioenergética. Quando nós vamos para a parte dos dons também, essa parte de obsessores, é espantoso a questão sexual. Eu peguei casos assim que são são fenomenais, né? Tem essa outra parte também que nós vamos falar. Que mais, Adriana, aqui? Então, na questão da energia sexual também, para cocriação, nós temos muitos pontos no corpo que eles podem ser tocados e ativados e que a gente vai estimular certas percepções ou certas zonas. Um exemplo, a gente tem um ponto aqui, ó, que chama IG4. Esse ponto, ele está ligado à cabeça e ao intestino. Então, isso aí já é quando você começa a exercer o magnetismo pessoal. Quando você toca na pessoa nesse ponto aqui, você vai pegar na mão da pessoa e você toca na pessoa nesse ponto, você conecta mentalmente com a pessoa. Faz o teste, vocês podem fazer o teste. Conecta Qual tipo de toque? Tem algum toque específico nessa região? Ou é de pressão? A hora que você pega na mão da pessoa, você encosta De nessa. pressão, é toque de pressão. Pode ser uma leve pressão. Pressão. Tem algumas regiões do corpo que a gente toca que elas demonstram passam certas emoções para a pessoa. Quando você toca a pessoa aqui no ombro,
Você passa segurança para a pessoa, você demonstra para ela que você quer uma conexão com ela, né. E aí, assim, isso aqui já é um outro assunto, que aí você entra na questão da magia mesmo, pessoal ali, da magia, como que você vai usar essa magia para poder criar todo o efeito ali de conexão com a pessoa É e uma aí parte de sedução, não é? Isso aí também merece um tema de uma hora, não é? isso aí já são outras coisas, mas assim, é bem interessante, porque tem vários pontos no corpo que se tocados, por exemplo, quando você vai falar com a pessoa, que você olha nos olhos da pessoa, que você olha aqui na pessoa, é como se eh, você entrasse na mente da pessoa. E aí depende do que você está pensando. Lógico, você não vai usar isso daí para uma coisa ruim. Você vai usar isso para uma conexão com a pessoa, mas uma conexão boa, uma conexão saudável. Você consegue também interferir no pensamento da pessoa, naquilo que a pessoa está falando com você, o que ela vai fazer, o que você quer, ou você consegue inibir a pessoa, às vezes, de alguma coisa que ela está fazendo, só de você fazer isso daí, entendeu? Então quer Então, dizer então eu quer tô dizer só assim, é porque então quer dizer que quando muitas pessoas, quando elas vão ser olhadas nos olhos, né, nessa região aqui, ela abaixa, ela está se protegendo. isso, aí são onde estão as cren então essa pessoa ela não tá com o magnetismo, a energia sexual dela bem resolvida, não tá, entendeu? Aí é um dos aspectos, você pode ver que a pessoa não tá com essa energia bem trabalhada. E quando você tá eu tô falando isso porque, por exemplo, quando você vai fazer você vai ter a relação sexual antes, para que você gere todo esse processo de presença, para que aquilo ali crie essa magia. E você sai daquela coisa muito. Por exemplo, você tá, por exemplo, beijando uma pessoa. Dependendo do lugar onde você toca na pessoa e você faz uma pressão na pessoa, a hora que você solta aquilo ali, a pessoa sente um negócio. Ela não sabe explicar o que que é. Ela sente um jato assim de energia. Ela fala: opa, o que que é isso? Isso aqui tá diferente. Isso aqui não tá igual a outra, entendeu? Então, isso aí é tudo. São situações. É porque assim, tudo tem a parte técnica, mas essa técnica é para te ajudar no processo de sentir, porque a gente tem dificuldade em sentir, em expressar os sentimentos através do corpo, em proporcionar para a pessoa aquele sentimento. É isso que está faltando nas relações. As pessoas estão muito mecânicas no processo de relação. E o que eu quero falar é que o magnetismo, essa energia sexual, se não tiver isso, ela fica ela não ela não chega no ápice, você não vai ter esse ápice dela, entendeu? Se você quiser ter esse ápice, essa sensação que você fala: "Gente, eu nunca senti isso". Isso é uma coisa, nossa, isso né, você precisa se atentar para essas coisas que eu tô falando, senão você vai ficar no básico. Adriana, a Cláudia fez uma pergunta importante, interessante. Deixa eu ver se resgata a pergunta aqui. Isso. E as pessoas que estão sozinhas, não tem como ativar a energia sexual? As Tem. As pessoas que estão sozinhas, elas têm como ativar a energia sexual, mas para isso elas vão ter que buscar o conhecimento. E o primeiro passo para isso daí é a meditação, porque ela precisa conhecer o corpo dela, entendeu? A maioria das pessoas não conhece o próprio corpo, não sabe aonde ela tem prazer ou não tem, o que que ela gosta, o que que ela não gosta, ela não sabe. Aí ela tem vergonha do corpo. Então, assim, a pessoa, ela pode ter o ato de comunhão com ela mesma, entendeu? E chegar nesse ponto. Ó, os yogas, eles fazem uma prática que chama samadhi. Não sei se vocês já ouviram falar. E esse samadhi é a ascensão da Kundalini
para poder chegar a esse ponto. E eles têm esse orgasmo seco que eu falei para vocês. E aí tem essa explosão de energia e eles usam essa energia para o que eles quiserem, tá? Outra coisa que eu posso, que eu esqueci de falar, por exemplo, se você fez lá um ato sexual que foi muito bom, que você se sentiu muito bem e tal, você pode, depois que você fez o ato, você não precisa ser exatamente lá no momento que você está sentindo o negócio. Passou ali o momento que terminou o ato, a partir daquele momento ali, você está imantado daquela energia. Você já pode começar a cocriar aquilo que você quer na sua cabeça. Fazer uma oração, pedir o que você quer, mentalizar o que você quer, você tá com aquela energia. Até porque durante a semana você vai estar nessa energia de imantação e você vai atrair mais coisas para sua vida. São Você vai 28 dias, né, que você falou? tipo assim, ó, você vai feder sexo, que o pessoal fala, você vai feder sexo. O que é feder sexo? Todo mundo já ouviu falar de feromônio. Você vai exalar isso. E as pessoas vão olhar para você, não com aquela coisa de desejo, mas vão olhar para você assim, gente, essa pessoa tem uma coisa diferente. Essa pessoa tá diferente, essa pessoa tem uma energia diferente. As pessoas vão querer ficar perto de você. As pessoas vão querer te encostar. Porque elas não sabem o que é que você tem. É esse hormônio que você está liberando ele. E você só libera ele quando você consegue chegar nesse estágio. E esse estágio ele pode ser mantido. Então, voltando lá na pergunta da Cláudia, a pessoa pode ter um momento dela que seria similar a um processo de masturbação, mas não, eu vou colocar não especificamente uma masturbação voltada para a estimulação só da genital, por exemplo. Não, é a masturbação no sentido dela se perceber, sabe? Ela coloca ali uma música, ela pega ali um óleo, sabe? E ela vai fazer todo o processo. Entendeu? Ela pode fazer isso e ela pode também fazer igual, por exemplo, os yogis faz, que é esse processo de mentalização. Aí é uma série de técnicas que tem, tá, gente? Aí é mais complexo o negócio. Mas eles conseguem chegar nesse processo de ascensão, porque a gente coloca essa energia como se fosse muito vinculada ao sexo, mas é uma energia que não precisa especificamente do sexo, não precisa da cópula. Ela é uma energia que acontece sem a cópula. Ela tem esse nome de energia sexual, mas ela tem o nome de Kundalini. Entendeu? Então, essa é a energia. Eu não preciso de transar, de ter penetração para ter isso. Eu posso ter esse orgasmo, sei o que eu falei. Gente, não sei se vocês já viram. A pessoa entra nos espasmos, assim, ó, uma coisa muito louca. Você vê a pessoa transcendendo, assim, ó, é uma coisa. E a pessoa tá chegando nessa energia. É um negócio fantástico. Isso aí chama-se magnetismo sexual. A energia tântrica ajuda? Sim, a energia tântrica é uma das formas, uma das maneiras que você tem de chegar chegar a esse processo da Kundalini subir até o sétimo chakra. É sim. Certo, ok. Alguma É, pergunta mais, gente? Querem relatar alguma coisa? alguma dúvida que vocês ficaram? Nós vamos fazer a segunda parte. Vamos continuar com esse tema. E já das questões espirituais, né, dos desequilíbrios, né, que podem acontecer quando a pessoa tem a parte desregrada, né? Justamente. E As entra, aberturas que a pessoa pode dar, que aí a gente vai falar de súcubos, íncubos, ó, o que é isso? obsessores pontuais, obsessores na residência, ali no quarto, no local. Tem pessoas que obsediam de tal forma que ela quer alguém. Vamos supor, ela está obsediando. Um exemplo, não é? Um exemplo. A Adriana, eu sou casado, tudo, e eu quero ficar com a Adriana de qualquer forma, ok? Se eu não conseguir a Adriana, simplesmente eu prefiro que a Adriana morra. Dependendo do tipo de obsédio de quem estiver fazendo, realmente vai adoecer a Adriana, não é?
Então, eu posso adoecer a Adriana. Então, assim, são obsessores que são pesados, entre os íncubos, os súcubos, ah, é, é, tem a questão também de, um exemplo, a gente tem uma coisa chamada rastro energético, que você vai em um lugar, você foi em um lugar de prostituição, tudo, né? Você frequentou aquele lugar, foi naquele lugar, ali tinham muitos obsessores mesmo ali, né? Eles te acompanham até onde você mora, sua residência, e ali fica o seu endereço. Eles podem ir até ali quando quiser. Tanto que quando a gente remove essas desobsessões, faz esse trabalho de desobsessões, nós precisamos tirar o rastro energético, senão volta. Mas volta mesmo, não tem jeito, volta. Então tem toda essa parte que nós vamos falar na próxima, tá? É, dúvidas, gente? A Adriana foi perfeita. Imagina, só deu uma pincelada, gente. Esse é um tema assim que para poder aprofundar numa live é meio complicado, porque tem certas coisas que você tem que saber como falar, o que falar. A Verbalizar, meditação saber é uma como falar. energia muito forte, né? Ela é uma energia que ela requer muita responsabilidade. Mas assim, eu acho que a mensagem principal que fica é que nós somos co-criadores de tudo que a gente quiser na nossa vida. Nós temos capacidade para poder fazer a nossa vida girar da forma que a gente quiser. E depende só da nossa mente, né? Para isso, porque a nossa mente é energia. E nós temos aí dentro do nosso corpo os pontos energéticos que podem ser trabalhados para poder trazer tudo isso para nós. E o prazer, ele faz parte da vida e a gente precisa ter prazer pela vida, precisa sentir prazer na vida, prazer em fazer um exercício, prazer em comer, prazer em conversar com uma pessoa. Então, se a gente não está tendo essa sensação, esse sentimento, significa que nós estamos tendo um bloqueio nessa questão energética aí. E isso precisa ser olhado com carinho, porque é só a gente adquirir conhecimento. Se você adquirir conhecimento, você consegue. Agora, o que nós precisamos entender é que o negócio está na nossa mão, não está na mão dos outros. E a gente tem mania de querer jogar para outra pessoa o processo, né? Das situações aqui de bloqueio do chakra sexual é a vitimização. É a vitimização. Isso é muito. Eu falei que a pessoa é melodramática, né? Mas é uma pessoa que também que se vitimiza muito e ela bota a culpa em cima de tudo. Ah, eu não sou assim por causa disso, por causa daquilo, e não sei o quê, não sei o quê, né? Então, a gente precisa realmente trabalhar principalmente as crenças. Quando a gente está solto ali dentro de um processo de uma relação sexual, essa energia ela é tão poderosa que dependendo da situação ali, você consegue ir resolvendo alguns bloqueios seus e liberando, limpando algumas situações ali com essa própria energia e de repente na semana seguinte você fala: "Nossa, eu não estou mais agindo daquela forma, o que que aconteceu? Eu mudei". Ou até as pessoas chegam para você e falam assim: "Nossa, fulano, você está diferente, você mudou". Quando a gente está apaixonado, se a paixão, essa paixão, lógico, né, sem ser aquela paixão obsessiva, né, mas quando a pessoa está apaixonada de uma forma equilibrada, significa que ela está imantado dessa energia 24 horas. Para ela tá tudo lindo. E o pessoal fala assim: "Nossa, você tá com a pele linda, você tá isso, você tá aquilo". Por quê? Você tá imantado com essa energia. E com certeza o apaixonar-se cura tantas coisas, não é? Quando a pessoa se apaixona, ela não cura aí, às vezes, um sofrimento de uma coisa que a pessoa passou, uma vida difícil, uma perda que a pessoa teve. Ela se apaixona, ela consegue, com aquela energia, curar. Ela fala assim: a minha vida mudou, porque eu conheci fulano de tal, e eu fiz isso, fiz aquilo, e tarará. Então, é isso, gente. Isso aí é magia sexual, isso aí é energia sexual, né? E uma outra coisa importante, após você ter uma relação sexual dessa, não é? Depois de estar realmente, entre aspas, né, destravado, ter
orgasmo, não é? Essas zonas de bloqueio, né? Essas zonas de bloqueio erógenas, né? Terem sido não terem zona de bloqueio erógenas, né? Aquele, né? O que você falou, né? Essa magia. Após isso, você fica mais fácil ali, você liberar perdão, né? Você traçar objetivos na vida, procurar soluções, lançar perguntas e esperar a resposta, porque é uma coisa que as pessoas não sabem fazer, mas você pode lançar a pergunta e espera que a resposta vem. Ela vem. Espera. Isso tudo é muito mais fácil fluir até está com um problema muito sério, não é? E teve uma relação dessa, tudo, nessa magia, você lança a pergunta: como eu posso resolver esse problema? A resposta vem com maior facilidade. Porque toda aquela nuvem que não deixava você enxergar, ela saiu devido a essa explosão, não é? Essa energia boa, dessa energia positiva que teve naquela relação sexual, não é? Então, realmente, até mesmo a quantidade de obsessores, tudo, não, até mesmo obsessores, tudo que estava turvando ali, eles saem, eles saem. Não encontra mais padrão frequencial, né? Não tem padrão para Uhum. poder se manter ali conectado, né? A pessoa já começa a pensar outras coisas. Então, como é energia, eles vão se conectar aqui. O seu pensamento está no seu campo áurico, que é onde eles vão captar ali. Eles se nutrem dos fluidos desse pensamento seu, né? Do vapor, na verdade, é como se fosse um vapor que tem, eles se nutrem disso daí. E aí é o que é o da próxima live, né, para poder falar a questão dos súcubos e íncubos e como. É na próxima, é na próxima. Ok? Gente, gratidão, boa noite, bom final de semana. Não, Eu não sei se vocês preferem que seja na quinta-feira mesmo, a gente colocar um padrão, ou no domingo à noite. Depois deixem no comentário. E, por favor, curta, compartilhe, comente, divulga o Biodons, divulga, né, o trabalho da equipe Biodons, e o máximo possível para outras pessoas também, não é, para as informações chegarem e trazerem acalanto, tranquilidade, né, resolução na vida de muitos. Eu tenho recebido muitos depoimentos de pessoas que mudaram muito devido a essas aulas. Então, nós precisamos realmente de divulgação, ok? Vamos fazer a partir de hoje no YouTube. Ah, mais adequado, né, pelo nosso trabalho, pelo tipo de assunto, pelo que a gente aborda. Realmente o YouTube é mais adequado, mas precisamos de divulgação de vocês para crescimento do canal, ok? Até mesmo para o canal se manter, nós precisamos do crescimento do canal, porque quer queira, quer não, tem um custo, né, um custo mensal. Ah, Estamos aqui na live, entretanto, teve todo um preparo, tem toda uma equipe por trás, tem pessoas que estão trabalhando para divulgação, não é uma coisa que simplesmente chegou e fez a live, não é? Então, quanto mais divulgação, melhor para o nosso trabalho e também essas informações chegarem a todos, né, que para mudança de vida, para mudança aí de pensamento, para uma mudança geral, ok? Boa noite, que Deus abençoe. boa noite. Com Deus. Até. Até a